um feliz aniversário àquela cidade. Vamos contar várias histórias. A começar por Luanda. Em Luanda, o bairro da Caope, os habitantes, os moradores da Caope estão preocupados. Não há sono na Caope. Parece que os bandidos, os malandros, os marginais, esta espécie que merece todo o género de atribuições negativas, não estão a dar paz à Caope. O seu programa mais social da televisão pública de Angola começa agora. Como sempre, o seu programa Ecos e Factos vai começar com uma abordagem em relação ao trânsito. Hoje sou mesmo a espreitar as vias por Luanda. Estamos no Hotel Sunset, aqui onde conseguimos ver então este trânsito algo complicado para quem vai em direção à zona mais alta da cidade de Luanda. Para quem vem da Baixa, aliás, é hora do regresso a casa, então as coisas já começam a ficar complicadas para quem segue em direção ao Futungo. Aqui pode ser visto então um trânsito complicado para quem vai para aquela direção, já que dissemos, mas para quem desce em direção à Baixa da cidade já está algo mais fluido, pelo menos aqui nesta direção em que podemos acompanhar então as imagens que são fornecidas aqui em tempo real pelo CISP. Vamos então ver como estão as coisas noutro ponto da capital do país. Qual será então outro ponto da capital do país? É hora do regresso a casa. Muita gente já se começa a fazer para os diversos pontos da capital do país. Estamos a deixar a Baixa de Luanda para outros pontos. Agora estamos na Via Expressa. A Via Expressa também temos aqui então a situação algo descomplicada, pelo menos na via pública. Aqui em cima, na pedonal, também circulação normal. Ainda continuamos a acompanhar, infelizmente, a situação de que sempre falamos aqui, esta venda na pedonal. É também um pouco de falta de consciência de quem está aí. As pedonais são para travessia. As pedonais não devem servir para este tipo de prática. Venda na pedonal. E é muito engraçado porque, se por um lado temos pessoas que escolhem vender na pedonal, temos por outro lado pessoas que, havendo pedonal, escolhem fazer travessia em local impróprio. Aí está, aliás, alguém daquele lado a arriscar-se entre as viaturas a tentar a travessia. E lá estão mais 4 engraçadinhos que correm o risco de perder a vida a qualquer momento. É engraçado. Em cima, pessoas a fazerem coisas erradas e aqui em baixo, igualmente, pessoas a fazerem coisas erradas. É uma questão de consciência. Falta-nos muitas vezes consciência. As condições estão criadas aqui para a travessia. Existem condições, existe uma pedonal, algo que é reclamado em vários pontos da capital do país e não só. Quando faltam pedonais aqui. Morre muita gente aqui, não tem pedonal, mas está aí uma pedonal, está aí. Há aqui uma pedonal, mas que não é utilizada. Cidadãos há que escolhem vender por cima da pedonal e outros, para variar, decidem não utilizar a pedonal. Parece que é melhor darmos o nome de praça. Tem aqui uma praça aqui em cima, uma praça flutuante. Parece que é uma praça flutuante. As pedonais em Luanda, muitas delas são verdadeiras praças flutuantes. Praças acima do trânsito. É normal. Vamos para outro ponto da capital do país, fazer então uma avaliação em relação ao trânsito. Continuamos aqui nesta abordagem. Qual será o próximo ponto da capital do país? Então, o Triângulo do Futungo. Aqui no Triângulo do Futungo também consegue-se perceber um trânsito fluido nos dois sentidos, para quem vem para a Baixa da cidade, para quem vai em direção ao Benfica, o trânsito está igualmente fluido, tudo bem por aqui. Peço a Regi que nos passe outro ponto, CISP, outro ponto. Qual será outro ponto então? Aqui a partir deste ponto conseguimos sentir, como já aqui dissemos, trânsito fluido. Aqui estamos na esquadra do Zango Zero.
Aqui também consegue-se sentir trânsito algo fluido, nada complicado aqui. Fazer aqui memória ao que tem chamado constantemente a atenção o nosso professor ao longo de toda a semana, o Júlio Quental, que nos tem falado desta via, particularmente desta via, onde continuamos a insistir na falta de marcação no pavimento. Ainda não há pavimento, não há marcação no pavimento e por isso mesmo há também esta complicação. As pessoas não sabem exatamente que linha seguir, deviam ter seguido as linhas imaginárias, mas claro está que não há por parte de quem conduz muitas vezes esta sensibilidade. Vamos para outro ponto da cidade, esta é a condição aqui na esquadra do Zanguzeiro. Vamos então agora para o próximo ponto da capital do país. Agora estamos em Benguela, a cidade das Acácias, que hoje está de aniversário, aqui na Rotunda do Calunga. A Rotunda do Calunga está normal, trânsito fluido, temos a felicidade de termos aqui então a situação dos buracos aqui na Rotunda do Calunga já resolvida. Estes buracos que provocavam inúmeros constrangimentos nesta rotunda, felizmente já foram sanados e já se pode circular à vontade nesta zona de Benguela, a terra das Acácias, que, como já aqui dissemos, está hoje de aniversário. Continuamos em Benguela. Outro ponto de Benguela, quem nos vai dar, ou quem nos está a passar as imagens do CISP hoje é o técnico Elton Gomes, Elton Gonga, se é que está correto, a quem agradecemos. Estamos agora na Cruz Vermelha. Aqui na Cruz Vermelha também pode ser notado o trânsito fluido nos dois sentidos. Há aqui também a notar a falta de sinalização nos pavimentos, mas circula-se à vontade nos dois pontos, e faz-se bem o trânsito a nível da região da Cruz Vermelha. Agora vamos falar de um assunto que inquieta. Inquieta porque, afinal de contas, estamos no final de semana. E quando é final de semana, já sabemos, aqui no trânsito, a grande complicação costuma ser o uso de bebidas alcoólicas. Quem vai no trânsito, muitas vezes, socorre-se de bebidas alcoólicas mesmo antes de segurar o volante. E é final de semana. Há quem diga que sexta-feira é dia do homem. Pois é, mas não deve ser necessariamente o dia de desligar a ficha completamente. Não deve. Então o nosso alerta aqui vai para que todos os automobilistas que estejam na via pública tomem o maior cuidado de se fazerem a via pública sem o consumo de álcool. Este é o nosso pedido. Então é meu convidado o Inspetor Francisco. Inspetor, muito bem-vindo ao Ecos e Fatos. Obrigado, sim, Safeca. É um prazer estar aqui para poder abordar um tema de suma importância e que tem despertado grande interesse social em razão das enormes repercussões que têm ocorrido no contexto rodoviário. Portanto, queremos, na verdade, e vamos abordar sobre essa temática sobre o álcool. Inspetor-Chefe Francisco Cardoso, os finais de semana costumam ser os mais complicados no que toca ao controlo de automobilistas com o consumo de álcool.
Com certeza. Sexta, sábado e domingo são os dias em que registramos maior número de acidentes e que isto, com certeza, que preocupa a sociedade e não só, como também a Polícia Nacional de Angola. Temos notado que a maior parte de mortos e feridos são jovens, dos 16 aos 34 anos de idade. E para nós, de facto, é um problema de segurança e que nós queremos continuar a sensibilizar os automobilistas para que nesse período redobrem os esforços e, sobretudo, tenham maior atenção, porque a polícia está atenta a essas questões. Estamos a ser mesmo um pouco duro com os cidadãos, porque há bem pouco tempo registramos um acidente que vitimou 5 cidadãos que, de certa forma, preocupou e está a preocupar as redes sociais, todo mundo a lamentar, a cadeia televisiva também está a comentar constantemente. Isso por quê? Porque, na verdade, o homem precisa ser muito bem avaliado, quer do ponto de vista da psicologia, quer do ponto de vista, portanto, social, entre outros aspectos importantes, porque a literatura aponta que o homem, enquanto condutor, é responsável de 95% dos acidentes. Sendo responsável, então devemos prestar muita atenção a este ser que é um dos subsistemas do sistema rodoviário que, na verdade, merece maior atenção para que possamos efetivamente diminuir os índices de sinistralidade rodoviária. Que estatísticas é que nos pode avançar aqui agora em relação a acidentes na estrada ligados ao consumo de álcool? Exatamente. Digamos que nós temos, muitas das vezes encontramos uma certa dificuldade em trazer uma estatística, porque uma causa tem muito a ver com a outra. Muitas das vezes o cidadão consome o álcool e vai logo respingar no contexto rodoviário no excesso de velocidade. Então o excesso de velocidade ele está em maior destaque e a seguir vem a ingestão de bebidas alcoólicas. E neste período o que nós temos registrado é que diariamente nas estradas de Angola tem morrido cerca de 12 pessoas, média diária. 12 pessoas são mortas diariamente nas estradas de Angola. Isso de facto preocupa-nos. Temos que a cada dia sempre refletir o nosso ambiente rodoviário, que é verdade que quando acontece acidente é porque há uma falha, tanto no homem, no veículo ou na via. Então, o maior destaque é que a maior responsabilidade deve sempre incidir no homem como um elemento que deve acatar as premissas normativas do decreto-lei e as suas legislações complementares. Tudo isso para que garanta, de facto, segurança no contexto rodoviário. Bem, como é que será este final de semana? O que é que está previsto? Teremos várias operações. Como é que a Polícia Nacional está a trabalhar por formas a diminuir o número de acidentes na via pública? Exatamente. Em função dos inúmeros problemas que têm ocorrido no contexto rodoviário, a Polícia Nacional usou um plano de ações onde denominamos a Operação Direto às Causas. As causas identificadas durante esse período é o excesso de velocidade, o uso de bebidas alcoólicas durante o exercício da condução, má travessia de peões, também estamos a ver veículos em mau estado de conservação, mau estado técnico. Então, uma vez que o trânsito ela é comportamental, exige saúde, exige fiscalização, então deste modo nós queremos impor a ordem controlando, portanto, em todo o território nacional. É verdade que o trânsito em Luanda é diferente do trânsito no Bié, é diferente o trânsito, portanto, vá lá no Kwanza Norte, em Malange, há uma diferença em função do
do comportamento existente. Por exemplo, se aqui em Luanda o que mais se denota em termos de acidente é o excesso de velocidade, é possível que numa outra província o maior problema seja a má travessia de peões. Isso tudo é comportamento. Então, aqui em Luanda, nós aqui vamos incidir naquilo que é a ingestão de bebidas alcoólicas. O que é que nós vamos procurar fazer? Nós temos os aparelhos preparados, as forças e meios para poder ter o controle da situação. Vamos montar controle de estrada. Estaremos na Avenida Pedro de Castro Vandun Lóis, estaremos na de Olinda Rodrigues, dentro das localidades e fora das localidades. E isso nas outras províncias também. Isso em função do que se tem identificado como um mal no nosso ambiente rodoviário angolano. Portanto, é verdade que conduzir de acordo com o artigo 80 do Código de Estrada é proibido conduzir sob influência de álcool, de substâncias que são legalmente consideradas como entorpecentes. O que é que seria, ou o que é proibido de facto? Qual é o teor de álcool proibido para circular? Exatamente. De acordo com o Código de Estrada, ainda no artigo 80, estabelece que, ou seja, considera-se um condutor com excesso ou com alguém que conduz em estado de embriaguez é quando ele apresenta uma taxa de superior a 0,6 grama por litro. Quando ele tem superior, significa que ele bebeu cerca de 6 copos de vinho. 6 copos de vinho. Este indivíduo, se ele bebeu, obviamente que tem que procurar descansar. E o conselho que nós demos e o Código de Estrada, a legislação complementar, apontam necessariamente para dormir 6 horas. E estes normalmente não fazem. É natural, como hoje, as pessoas estarem em família, visitarem os amigos, estar em algum canto. Mas o álcool e a condução são totalmente inimigos. Por quê? Porque a ação do álcool ele tem um efeito nocivo no sistema nervoso e que vai incidir automaticamente, vai prejudicar a condução. E prejudicando a condução, vai perturbar a nossa capacidade, ou a capacidade perceptiva, a capacidade cognitiva e a capacidade motora. O que é essa capacidade cognitiva? Estamos a falar que quando um condutor está na via pública e está em estado de embriaguez, ele não tem o domínio total da situação, ou seja, não consegue fazer uma recolha da informação no contexto rodoviário. A visão em profundidade fica dificultada, a visão que é um sentido importante para poder fazer-se presente no contexto rodoviário, aí começa a mostrar alguma debilidade. Ele também automaticamente vai perdendo o raciocínio lógico. Raciocínio lógico não vai pensar em conformidade, vai atrasar sempre naquilo que são a previsão e a decisão que poderá tomar num espaço visível livre à sua frente. É ali onde temos encontrado muitos acidentes e que aí também a ação motora, que é a capacidade de agir e reagir diante de qualquer obstáculo fixo e não só. Então, aqui percebemos que conduzir é uma tarefa muito complexa e dinâmica e que envolve esses fatores psicológicos que devem estar muito bem apurados para que este cidadão, este condutor, exerça de forma segura. Para finalizar, qual é a sanção para esse tipo de prática? Exatamente. O Código de Estrada ainda ela estabelece que as sanções em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, aquele que tiver uma taxa superior a 0,6 grama por litro e 0,8 gramas por litro, esse é sancionado com uma multa de 120 a 600 UCF. UCF significa Unidade de Correção Fiscal. Aquele que vai conduzir com uma taxa superior a 0,8 gramas por
litro até 1,2 gramas por litro, esse comete uma multa muito grave. E a sua multa, obviamente, a sanção, estamos a falar que é de 240 UCF a 1.200 UCF. E aquele que é encontrado com uma taxa superior a 1,2 gramas por litro, esse indivíduo comete um crime e é conduzido ao tribunal, e só no tribunal é que os juízes vão determinar que tipo de multa este deve efetivamente pagar. Então estamos aqui a ver que conduzir é uma tarefa que deve envolver aspectos importantes para garantir uma segurança rodoviária, garantir que na verdade tenhamos um trânsito livre e fora dos acidentes. Em situação de embriaguez, é detido um homem, é apreendido o meio, qual é o procedimento? Exatamente. Nós aí, o que vamos em situação de embriaguez, obviamente, aí uma vez que o Código de Estrada estabelece que alguém que esteja em estado de embriaguez é quando nós identificamos uma taxa superior a 0,6 grama por litro, obviamente que este é conduzido até a esquadra mais próxima, aonde esta operação está a ser levado a cabo, está a ser gizada, é levado até, portanto, a esquadra e posteriormente, se for num domingo, numa segunda-feira, ele vai seguir logo ao tribunal. E se for numa sexta-feira vai ter que ficar o sábado, porque não há qualquer serviço, portanto, a nível de tribunal, nem o domingo. Ele vai ficar na esquadra conosco a fazer companhia, a dar conselhos a eles, e na segunda-feira diretamente ao tribunal. Muito obrigado, inspetor-chefe. Foi um prazer tê-lo aqui. A TPE agradece. Ok, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, e continue sempre com essa força. Muito obrigado, estamos juntos. Obrigado. Está passado o conselho. Se vai conduzir, já sabe. Não pode beber. E se beber, já sabe. Não deve conduzir. Porque se for conduzir e aí aparecerem os nossos agentes e testarem o bafômetro e forem 0,6, prontos, acabou. E hoje é sexta-feira. Eu já tive o caso de um amigo que foi detido na sexta-feira. E é duro. É sexta, sábado não se faz nada, domingo vamos à igreja e na segunda-feira voltamos a ser bons amigos. E na segunda o juiz ainda pode não aparecer, diz a Sílvia aí na Regi. Vamos continuar. Esta semana nós fizemos uma abordagem relativa a uma sessão de exorcismo. E voltamos a este tema porque hoje é sexta-feira. Para muitos, já começaram as atividades religiosas. Outros deverão intensificá-las amanhã. E no domingo, grande parte da população angolana, apesar da laicidade do nosso Estado, vai à igreja. E então chamamos a vossa atenção para um facto: o cuidado com as confusões que se prestam a algumas confissões religiosas. A forma como interpretamos a igreja e o cristianismo. Passamos esta semana aqui no Ecos e Factos. Foi notícia. Um irmão que chamou outros irmãos da igreja para exorcizar o seu irmão mais novo, porque este acreditava que era ele o culpado da má vida que levava, da má vida que tinha. Ao tentar exorcizar, o mais novo de 12 anos acabou por morrer. Acompanhe a reportagem. O que supostamente seria um ritual de exorcismo
terminou em tragédia com a morte de Manuel Kivite Brandão. O menor de 12 anos vivia no bairro Garripungo, no Soio. A história começou quando seu irmão, maior de 18 anos, passou a desconfiar da presença de maus espíritos em casa onde viviam e decidiu convidar os seus irmãos da igreja para a sessão de libertação, alegadamente. O trabalho espiritual terá determinado que Manuel Kivite Brandão seria a causa das desgraças do irmão mais velho, identificado por Avelino Kivite Brandão. Sábado, 4 de maio de 2024. Manuel encontrava-se em um dos templos da igreja Simão Toco quando foi chamado pelo seu irmão para que o acompanhasse. Aqui já se encontrava um grupo de 8 elementos supostamente pertencentes à mesma confissão religiosa. É sabido, eu sou da igreja, trabalho espiritual. E assim, pronto. Então eu disse, pá, ele vai melhorar. Mandam buscar água, despejam na criança. E a criança, depois de um minuto antes, disseram não, vamos levar lá dentro. E eu segui, não, você fica ainda fora, fiquei fora. Quando vi que ele morreu, já estava a ficar claro. Disse, não pode. A criança desde que foi. Continuava inanimado. Inanimado. Pego na criança, estava quente. Coração, batimento assim, um pouco fraco, exatamente. O malogrado e o seu irmão viviam nessa residência com a sua avó e uma tia. Segundo informações, nesse dia não se encontravam adultos no quintal, com exceção desta cidadã, por sinal visitante, que descansava no quarto mais ao fundo. Saindo eu, perguntei o que estava a passar. Depois deles me explicarem o que estava a decorrer, porque não, o menino está a ser acusado porque ele é coisa do problema de feitiçaria. Eu disse, não, isso não se resolve deste gênero. Pelo menos tem que aguardar, mas aqui não tem a pessoa adulta, é só visita. Aguardam o responsável da casa, ligam no pai para ver como é que as coisas ficariam. Só que neste momento o menino não queria me escutar. O caso só foi reportado às autoridades depois do estado clínico do menor agravar. Manuel foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu. Vinha já em estado já que para nós indicava já um falecimento já antes. E só que o espanto dos médicos viram que ao fazer o exame físico do cadáver em si, viram mais ou menos os sinais de agressão física. E, no entanto, é que havia hematoma, principalmente uma das que mais realçou a equipa médica é o hematoma na zona occipital. A mãe está inconsolável. Nunca recebi ligação nem de reclamação do comportamento da criança, nem da doença, nem de nada. A Secção Municipal de Investigação dos Ilícitos Penais no Soio investiga o caso. Já foram detidos até o momento 9 membros da congregação Simão Toco, incluindo o irmão e uma das tias do malogrado, por participação direta no crime de homicídio, supostamente. Tratava-se de irmãos da igreja, né? É óbvio quando as pessoas se tratam de uma igreja, ou são irmãos da igreja, vão fazer uma oração, as pessoas ficam felizes. Mas só que houve infelicidade, por causa da parte dos irmãos que foram no outro caminho. Minutos antes de serem apresentadas à imprensa, desmaios e convulsões obrigaram a que a polícia levasse às pressas 2 das acusadas ao hospital municipal. Entretanto, a igreja Simão Toco já reagiu ao caso. Em entrevista à TPA, o pastor responsável pela congregação no Soio demarcou-se da conduta dos seus fiéis. Nós não permitimos esse tipo de atos, porque o Espírito Santo é puro, o Espírito Santo é Deus. É por isso que atos desse gênero
É condenável pela sociedade, condenável a Deus e é condenável pela igreja, porque eles cometeram um homicídio. Com imagens de Celestino da Silva, Capitão Mateus ATPA, no Soio. Chapalama! Muito mal. Um irmão que vai chamar outros e o exorcismo acaba em morte. Agora imaginem vocês como é que vai viver este irmão. Como é que vive este irmão? Como é que vive um irmão que vai buscar os seus amigos para exorcizar o seu irmão mais novo e acabam por matar? Está indubitavelmente anulado o futuro deste rapaz também. Mas, para melhor compreensão em relação a isso, chamo os meus convidados, os doutores Kingongo Uavita e também Agostinho Casamaior. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Lucas Safeca, e obrigado a todos os telespectadores deste país, Luca, que nós temos certeza que aos poucos, pedra dura, água mole, bate, vai furar um dia. Senhor. Há e haverá mudanças de comportamentos. É o que esperamos, é o que esperamos. Vamos começar então pelo nosso sociólogo. Professor Casamaior, diz-nos, o que acha deste facto? O que é que se passa conosco, afinal? Esta confusão com a religião, com o cristianismo. Lucas, aqui é aquilo que eu gosto sempre de começar o meu discurso, porque me sinto confortável quanto a isso. Eu iria citar aqui uma frase de Davi, diz assim: quão bom e suave que os irmãos vivam ou andam em união. Ou seja, Davi cita esta frase, que é preciso que os irmãos andam, não só andar, mas também vivam. E vou recorrer aqui ao nosso autor, João da Cruz, o autor do livro A Perda dos Resgates de Valores Morais da Sociedade Angolana, que é um angolano aqui, publicado em 2013. Ele faz justamente uma análise do ponto de vista comportamental em função da nossa realidade social. Ou seja, ele pergunta até que ponto as igrejas vão ter um papel forte dentro do nosso país, cita a nossa sociedade. Se a igreja, que eu entendo que do ponto de vista social é o enter do bem, é a reserva moral de uma sociedade, por isso quando nós cometemos uma coisa de errada, nem parece da igreja. Subentende, por ser da igreja, deveria ter um comportamento melhor do que o meu. Isto busca socialmente falando, e Emílio Durkheim aqui reforça e recebe esta palavra que é o seguinte: sociedade, isso é sociedade quando sentimos a dor do outro, quando temos a chamada empatia social. O que é? As igrejas hoje estão a fazer fora daquilo que é o seu papel fundamental dentro da sociedade, que é ajudar o Estado a conseguir educar o seu cidadão. As igrejas hoje entraram num caminho onde, em vez de unir as famílias, estão a desunir. Lucas, há famílias nessa altura que estão a separar porque o pastor disse que o pai é feiticeiro, a mãe é feiticeira, o irmão é feiticeiro. Eu me pergunto, mas alguém que vive contigo dia e noite teria muita chance para te tirar a vida? Tem lógica de ir buscar feitiço ou buscar coisas de casa escura para te matar? Isto implica, Lucas, que estamos perante a perda dos nossos valores culturais. Aquilo que eu sentia a dor do Lucas, eu sentia a dor do Agostinho. Temos aquele comportamento que nós chamamos preciso resgatar. Na minha filosofia de vida, só é resgate quando alguma coisa está morta. Como os bons valores, o amor ao próximo, a camaradagem angolana se perdeu, pensamos nós, Lucas, que é a altura de a gente resgatar os nossos valores, porque não conseguimos entender. O meu irmão, eu nunca vou imaginar que o meu irmão vai me tirar a vida. Eu confio no meu irmão à cega, e certamente esse irmão confia à cega. E pergunta, como é que vai ficar esta mãe? Como é que este jovem vai crescer amanhã com esse peso de consciência? Como é que a sociedade vai lhe ver? Porque não basta a lei julgar. E exatamente são estas questões que nos levam então ao professor Kingongo Uavita. Professor, como é que vai viver então um rapaz que tira a vida ao próprio irmão?
Lucas, se estamos perante a um comportamento expresso de forma negativa, nós temos que olhar para a saúde mental deste indivíduo e irmos buscar os fatores que estão na base que leva um irmão a tirar a vida de seu irmão, menor de idade. Possivelmente existem alguns mitos do ponto de vista cultural em determinadas áreas do país, e não só, nem sempre são áreas recônditas, até em grandes centros urbanos também existe este mito de que, do ponto de vista místico, possivelmente a criança trazia algum problema do feiticismo. Mas eu trago aqui um clássico brasileiro, Paulo Freire, que fala da educação na sociedade. Nós só vamos evoluir do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, se olharmos a vertente de educação, de formação, para despertar a mente, quebrar os mitos e quebrar os preconceitos. Porque a pergunta que não se cala, se são adultos, levam a criança para este ritual, o papel da igreja não é tirar a vida. O papel da igreja é resgatar aquelas pessoas que estão perdidas, que andam em maus caminhos, poder levá-los do ponto de vista da espiritualidade e que haja mudança. Mudança de espiritualidade, mudança de comportamento e reintegração social. O que é que justifica, o que é que estaria na base, um irmão que tira o seu irmão de casa e leva para um ritual com os amigos, supostamente dentro de uma igreja, que este ritual que devia terminar bem, para que houvesse solução do problema que apoquentava este irmão durante o tempo, leva até a perca da vida do seu próprio irmão. Significa que, se não houver educação, não há desenvolvimento. Porque a educação vem desconstruir aquele pensamento do ponto de vista tradicional de que qualquer insucesso que existe, qualquer doença, qualquer problema, tem alguém por detrás disso. A morte sempre existiu, a doença sempre existiu, os problemas sociais sempre existiram. Se nós não despertarmos, e o Ecos e Facto tem feito bem o seu trabalho, informar, esclarecer, aconselhar, orientar a população, no sentido de despertarmos a mente e, psicologicamente, começarmos a pensar de forma diferente. Porque senão, Lucas, daqui a pouco, como diz o professor Júlio Quental, vamos ter todos um comportamento animalesco. Eu queria que tanto o nosso sociólogo, Casa Maior, quanto o nosso psicólogo deixassem um recado lá para casa, essencialmente para os nossos jovens, em relação ao cristianismo. O que é que devia ser a igreja? O que é que devíamos ir buscar na igreja? Do que é que devíamos ir em busca na igreja? Lucas, na igreja a gente vai buscar claramente a salvação. O ponto número 1. Aquilo que nós chamamos o Evangelho da Boa Nova. O Evangelho quer dizer que as pessoas vão mudar de comportamento. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, hoje, a gente usa a igreja como um amuleto, uma marionete. Não tivemos sucesso na vida fora, então entendemos que a igreja deve ser a porta de saída. Nós estamos numa sociedade onde as igrejas fugiram o seu papel salvífico, que é pregar a salvação, pregar a Boa Nova. Hoje as igrejas pregam, toma dinheiro, toma posse, recebe isso, propósito de dar 500, vai receber 1 milhão. Infelizmente, as igrejas fugiram o seu papel social. Dizia um grande filósofo, Jean Paul Sartre, um filósofo francês, dizia assim: não importa o que a vida fez de você. Ele diz, dá pausa. Importa o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Ou seja, não importa a circunstância da vida. Ele diz que isso não é importante. Importa como eu respondo em cada circunstância que a vida vai me propor. Isso me entende que, embora as igrejas estão a fugir do seu papel social, mas o indivíduo, sendo um enter do bem, que é segundo lei, anda de acordo à lei, deve também ter um raciocínio lógico. O que a Bíblia fala? Esse povo parece porque lhe faltou o quê? Conhecimento, para examinar o que é certo e o que é errado. Quero aqui apelar a vocês, jovens que estão em casa, tenha consciência de examinar o que está a ouvir.
Tenha o dom e a sabedoria de perceber o que é errado, o que não é errado. Na tua família, quando há problema, chama o pai e a mãe. Eles são o enter do bem que vão sentar diante de vós e achar um denominador comum. Nós somos irmãos. Não queremos uma sociedade onde o amor esfria, mas queremos uma sociedade que olho para o outro como a mim mesmo. E sentir a dor do outro, para mim, é mais importante, Lucas. Lucas Safeca, é preciso aqui entender e passarmos claramente à família que a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Ou seja, eu, Kingongo Avita, não me revejo numa sociedade sem uma igreja. Porque é da igreja onde nós temos a responsabilidade de buscar aquela parte que alimenta a espiritualidade. Porque o ser humano é biopsicossocial e espiritual. Portanto, o grande problema e outra atenção, nós não queremos generalizar todas as igrejas, não. Há algumas seitas que existem por ali que perderam o seu objetivo principal, que é a salvação, tendem a levar as pessoas num caminho do curto prazo. Entretanto, se olharmos para o papel da igreja, a igreja tem essa responsabilidade de função de apoiar, de unificar, de juntar as famílias, de resolver aqueles problemas que possivelmente que a ciência pode não ter uma solução ou alguma coisa que está na base da espiritualidade. E eu respeito bastante todos os servos de Deus e no nosso país, onde temos consciência de que existem igrejas que estão a fazer o seu papel no verdadeiro sentido. Agora, é bem verdade que, por causa de imediatismo e por causa de sofrimento que muitas famílias passam, em vez de olharem para a igreja como espaço de salvação para a vida eterna, pensam que a igreja é o espaço da resolução dos problemas imediatos. E o que é que acontece? Muitas das vezes, quando caem nestas igrejas, onde o objetivo supostamente já não é a componente de espiritualidade, é uma componente comercial para poder extorquir alguma coisa dos concidadãos que lá participam, então aí há um desvio. Portanto, para a nossa juventude, para nossas famílias, não vamos dizer que não vamos ser a igreja, não. Temos que ir à igreja. Mas nós temos que estar atentos, saber analisar os factos daquilo que nos passam. Aquilo que não é real, aquilo que não cruza daquilo que não é são fenômenos que nós podemos dizer que isto faz parte, aquilo não faz parte, isto nós temos que deixar. Como é que uma família, por exemplo, e passamos aqui a peça num dos comentários, vai entregar 20, 30 milhões numa igreja para depois receber 50, 100 milhões? Quer dizer, eu estou aqui a ver que há um negócio qualquer e no final de tudo nem sequer 1 milhão conseguiu receber. Portanto, nós temos que despertar a mente das pessoas, temos que educar as pessoas, temos que abrir os olhos das pessoas para terem a capacidade de analisarem os factos e colocar cada coisa no seu devido lugar. Estão factos irrefutáveis, uma abordagem lógica por demais. Temos de ser mais inteligentes, mais racionais, porque não pode vir qualquer indivíduo bater à tua porta, dizer que vai mudar a tua vida se não mudou a dele. Ainda não mudou a vida dele, mas garante que tem mudança para a tua. E lá estás tu a dar tudo o que tem. Tudo o que tem. Tira até da boca dos filhos para dar a um desconhecido que vem em nome de Deus. E que depois acaba por trazer até desgraça para uma família. Para uma família só não, para várias famílias. Afinal de contas, estão aí jovens, são jovens, que agora correm o risco de perder o futuro. Jovens, na flor da idade. O Ecos e Factos contou também a história de uma menina de Malange, ou melhor, uma menina de Luanda, que foi raptada, levada a Malange aos 4 anos e aparece 14 anos depois, aos 18 anos. Apareceu a menina, só que não veio só, veio com mais 4 filhos.
esta menina, que é de Malange, na verdade, mas foi raptada e trazida para Luanda, correção da Regi, apareceu com mais 4 filhos. Acompanhe a reportagem. Momentos de emoção, choros e solidariedade entre a vizinhança. Tudo aconteceu há 18 anos, quando Albertina Kisanga foi sequestrada por uma desconhecida numa das ruas de Malange, quando tinha apenas 4 anos de idade. Fanny, como é vulgarmente conhecida, foi levada para um local que ela não conhecia para o desespero da família. As pessoas vinham mesmo me procurar, mas ela me escondia. Eu não saía fora de casa. Estava a mostrar mesmo, não, ela está mesmo aqui nesse quintal, nessa casa. Mas quando batiam o portão e perguntavam, ela dizia, não, aqui não tem lá nenhuma criança, mas os vizinhos diziam, não, está mesmo ali. Está mesmo aí nessa casa. Não tenho nada aqui, nenhuma criança, eu não roubei ninguém, não sei o que mais. Sempre que vinham me procurar, ela mudava de casa, mudava de bairro. Que um dia ela me via nas primas dela em Luanda. E fiquei lá todo o tempo. Ela morreu em 2018. Quando ela morreu, eu volto aqui de novo no óbito. Eu só sabia que ela que é minha mãe. Eu não sabia mais que tinha outra mãe. A família de Fanny não perdeu a esperança. Por isso, continuou a procurar por ela. A persistência valeu a pena, pois receberam recentemente uma pista de que Fanny estava a morar em Malange, nas proximidades de um campo de futebol. Fui na igreja do profeta Eliseu Agostinho, comecei a orar. Tinha uma tia assim no meu lado, ficou assim a me concentrar na minha cara. Tia depois disse, mano, algo me tocou do jeito que a moça estava a explicar. Conheces em Malange? Eu disse, sim, conheço. Disse, vai andar lá. Lá tem uma criança, tinham lhe roubado com 3, para fazer 4. A senhora só lhe guardava no quarto, não deixava sair fora. Vai andar lá, se é mesmo tua filha, também algo? Vai te dizer, eu disse, está bem. Ele depois me perguntou, tens foto? Eu disse, tenho. Vai ainda buscar. Fui buscar essa foto, a tia ficou a olhar, disse, minha irmã, vai. Na segunda-feira, eu parti de Luanda, cheguei aqui 19 anos, não precisou ninguém me mostrar que aquela é tua filha. Eu logo que cheguei, caí, desmaiei. Ela descobriu que era considerada desaparecida quando pessoas próximas a fizeram compreender que sua convivência no seio da família da raptora era uma farsa. Fanny foi criada com o nome de Bete. Eu chorava mesmo, até que alguém mesmo me despertou e disse, não, você não é filha da senhora, você é alguém adotada. Até que me falou, isso é Marcelina de Paciência, vive em Luanda, que tinha me adotado, que tinha me acolhido praticamente. Eu vivia com ele, ela me acolheu na casa dele. Ficava lá. Esse bebê até ele nasceu mesmo na casa dele, a própria me fez o pauto na casa dele. Ela também, como sabe de algumas coisas, foi me falando, me aconselhou mesmo vir para aqui, Malange, para mim procurar os meus familiares. E eu também peguei, vim para aqui, eu vim aqui em 2021, mas saí de Luanda e vim aqui, está aqui já há 3 anos. Ela volta ao convívio familiar com 3 membros no seu agregado. Eu andei, fiquei cansada, que até já tinha perdido a esperança de encontrar os meus familiares. Eu já perdi a esperança que o dia de ontem eu encontro os meus pais. Eu descubro que eu tenho família, que eu nunca esperava. Eu só sabia que minha família são os meus filhos. A TPA testemunhou todas as emoções deste reencontro que juntou mãe e filha 18 anos depois, na província de Malange. É o regresso de Fanny. A Fanny voltou. A Bete, que finalmente não era Bete, afinal é Fanny, voltou. Final feliz para esta família. Não acontece muitas vezes, professor Wavita. Lucas Safeca, olha, esta é uma história que vamos fazer aqui um outro resumo e que lembro-me que na altura que falamos da Fanny, eu disse que esta história tem os 2 lados, o lado amargurado, né, e o lado feliz. Amargurado foi o período em que a Fanny esteve no cativeiro de uma família que não era a família real. E no final regressa, né, e encontra a verdadeira família. Do ponto de vista psicológico, existe aqui uma carga de emoção
que nós temos a certeza de que este regresso da Fanny no seio da família, depois de um tempo a perceber-se que o meio que ela coabitou não era a família real, há um sentimento de um desejo imensurável. Portanto, o passado já é passado, porque a senhora que raptou a Fanny já não está em vida, portanto, não se julga quem já partiu. O que nós temos que olhar, o lado positivo desta história é, por um lado, a família da Fanny que nunca se cansou de procurar a Fanny, e por outro lado, a Fanny que criou força, motivação também de ir atrás. E graças a Deus, Deus uniu este reencontro familiar. Portanto, é uma nova fase, é uma nova etapa onde deve-se dar todo o apoio possível no sentido olharem por hábitos e costumes diferentes e casarem-se e tocarem com a vida. E outra coisa mais nova, e eu digo assim, é um sentimento de uma evolução social, é a Fanny não regressa só, traz mais 4 membros, novos 4 membros para esta família. Significa que a mãe e o pai da Fanny já têm os netos, que são os filhos da Fanny. Portanto, o que nós vamos desejar a esta família em Malange, vivam os momentos, desfrutem os netos, desfrutem a filha, e a Fanny desfruta os teus pais, os teus primos, os teus irmãos, as tuas tias, porque pronto, voltaste na casa onde sempre pertenceste. Professor Agostinho Casamaior, está aqui uma cena de filme. É verdade. E realmente quando termina desta forma é sempre uma alegria para nós, porque pensamos nós que a sociedade deve andar neste caminho e invocando aquilo que é um grande teórico, Martin Luther King, dizia que sonho com aquele dia que vocês vão viver livremente, andar à vontade, andar aberto. Então aqui o Martin Luther King ser citado, fazer coro aquilo que é o final feliz da Fanny. E também queremos repudiar o comportamento, embora já não está aqui entre nós, mas todo aquele que pensa fazer tal ato não é bom realmente. Pensamos nós que hoje temos, o governo angolano criou várias políticas, para quem não faz filho pode recorrer à política do Estado para adotar uma criança e em vez de esforçar um rapto e separar um filho de uma mãe durante 18 anos. Ainda bem que terminou desta forma, então aqui precisamos fazer coro à Fanny e aos seus pais, que vão precisar de quase muitos anos para conseguir construir o sentimento, o amor, porque a Fanny foi criada num outro seio, numa outra educação, pela qual eles vão ter que se acostumar. E é isto que a sociedade quer, que a gente cresça e Angola saia a ganhar quando a gente conseguir estruturar o nosso comportamento em bem do outro. Professores Kingongo Avita e Agostinho Casamaior, muito obrigado. O professor Agostinho Casamaior deverá voltar para mais uma abordagem, mas professor Kingongo Avita, é sempre um prazer tê-lo aqui. A televisão pública de Angola agradece. O maior prazer é o sentimento cumprido por esta nação. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos a um curto intervalo. Quando voltar, terá mais ecos de factos que ocorrem em toda a extensão territorial. É daqui a pouco.